Antes de qualquer coisa, responde uma pergunta. Quem realmente controla sua paz? Pense por alguns segundos. Quantas vezes você ficou olhando para o celular esperando uma mensagem que nunca apareceu? Quantas vezes fez o seu melhor e esperou um reconhecimento que jamais veio? Quantas vezes acreditou que alguém estaria ao seu lado apenas para descobrir que estava sozinho? Agora faço uma pergunta ainda mais difícil. E se a verdadeira fonte de uma frustração não fosse a atitude de outras pessoas? E se ela estivesse na expectativa que você mesmo criou? Existe uma prisão silenciosa em que milhões de pessoas vivem sem perceber. Não tem grades nem correntes, ainda assim prende e mente todos os dias. Talvez isso só seja uma necessidade de aprovação, a vontade constante de ser aceito, elogiado, escolhido e valorizado pelos outros. Quando a sua felicidade depende da opinião alheia, sua liberdade deixa de ser sua. E o mais preocupante é que a maioria das pessoas nunca percebe que passou a vida inteira entregando o controle da própria paz nas mãos de quem nunca teve a obrigação de protegê-la. Epicteto dizia que a raiz da grande parte do sofrimento está em tentar controlar aquilo que nunca pertenceu a nós. Pare por um instante e observe sua própria vida. Quanto das suas angústias existem por você esperar que outras pessoas mudem, que alguém reconheça seus esforços, retribua seu carinho ou finalmente enxergue o seu valor? Talvez você esteja esperando amor, talvez esteja esperando respeito, talvez apenas queira ouvir as palavras que nunca vieram, mas existe uma verdade difícil de aceitar. Sempre que sua paz depende da atitude de outras pessoas, você entrega a ela o controle da sua própria felicidade. E quem vive esperando a aprovação dos outros acaba se tornando prisioneiro das escolhas deles. Marco Aurélio sempre lembra que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de exigir que o mundo corresponda às nossas expectativas. No entanto, essa dependência nem sempre aparece de forma evidente. Ela se esconde nas comparações constantes, na necessidade de impressionar, no medo de ser rejeitado, na dificuldade de aceitar a solidão e até no hábito de reviver lembranças, imaginando como tudo poderia ter sido diferente. É justamente sobre essa prisão invisível que iremos falar no vídeo de hoje. Ao longo deste vídeo você entenderá por que a busca incessante por aprovação enfraquece sua mente, como desenvolver a capacidade de estar sozinho sem se sentir completo, como enfrentar a rejeição sem permitir que ela defina quem você é e, acima de tudo, como conquistar uma liberdade que poucas pessoas experimentam, a liberdade de viver sem precisar provar seu valor a ninguém. A última reflexão pode transformar completamente a forma de como você enxerga a si mesmo. Por isso, permaneça até o final. Talvez a tranquilidade que você procura há tanto tempo não esteja em conquistar mais pessoas, mas em finalmente conquistar a si mesmo. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem realmente conduz sua vida, você ou a opinião dos outros? Parece uma questão simples, mas poucas pessoas respondem com sinceridade. Muitos acordam pensando em como serão vistos, escolhem o que vestir, o que publicar e até o que dizer para evitar críticas e conquistar aprovação. Sem perceber, passam a representar um papel que nunca termina. E o pior, acham que isso é normal. Zenão de Sítio ensinava que a tranquilidade nasce quando vivemos de acordo com a própria natureza, não com as expectativas alheias. Então por que é tão difícil? Porque durante milhares de anos, pertencer ao grupo era uma questão de sobrevivência. O nosso cérebro ainda busca essa aceitação, mas hoje ela vem de curtidas, elogios e reconhecimento. O problema é que a satisfação dura pouco. Logo surge a necessidade de mais aprovação, como um poço que nunca se enche. Marco Aurélio sempre lembrava que a opinião das pessoas muda o tempo todo. Quem constrói a própria paz sobre algo tão instável vive preso a uma busca que nunca terá fim. Quem elogia hoje pode criticá-lo amanhã. Quem admira você hoje talvez nem se lembre do seu nome amanhã. Então por que entregar sua autoestima a algo tão instável? Existe um sinal claro de que você ainda vive buscando aprovação. Sente ansiedade quando discordam de você, explicar cada decisão e precisar que todos entendam suas escolhas. Agora faça a si mesmo uma pergunta. Se ninguém pudesse me julgar, eu faria exatamente a mesma escolha? A resposta mostra que realmente está no controle da sua vida. Quando você abandona a necessidade de aprovação, acontece algo poderoso. Você finalmente começa a ouvir a própria consciência. E daí que nasce uma força que nenhuma crítica pode destruir. Mas existe um desafio ainda maior, a solidão. O que acontece quando o silêncio chega?
sem mensagens, sem distrações, sem elogios, apenas você e seu pensamento. Para muitos isso é desconfortável. Talvez o verdadeiro medo não seja de ficar sozinho, mas de encontrar quem realmente você é. Repare nos seus hábitos. Quantas vezes você pega o celular sem motivo, liga a televisão apenas para evitar o silêncio? Procure alguém para conversar quando, na verdade, precisava conversar consigo mesmo. O Zênio Rufo ensinava que a verdadeira força nasce da instabilidade interior, não das circunstâncias. Mesmo assim, vivemos cercados de distrações, como se estar sozinho fosse um defeito, mas não é. Existe uma enorme diferença entre a solidão e a solitude. A solidão nasce da ausência, a solitude nasce da presença de si mesmo. Uma enfraquece, a outra pode te ajudar a fortalecer. Quando você aprende a ficar em silêncio por escolhas, sua mente desacelera e você começa a enxergar a vida com muito mais clareza, com muito menos distrações. Sua mente desacelera completamente. Os pensamentos ficam cada vez mais claros e você percebe algo importante, talvez seja muito mais forte do que imaginava. Sêneca costumava abrir mão de certos confortos por escolhas, não para sofrer, mas para provar a si mesmo que conseguia viver sem depender deles. E é assim que nasce a confiança, quando você descobre que consegue permanecer em paz, mesmo sem aquilo que deseja. Faça um teste agora mesmo, reserve alguns minutos do dia sem celular, música ou qualquer outro tipo de distração. Apenas observe seus pensamentos. No início pode ser um pouco desconfortável, depois você encontrará algo raro, a tranquilidade de não precisar fugir de si mesmo. E quem aprende a caminhar sozinho deixa de temer o outro grande fantasma, a rejeição. Ser rejeitado dói. Uma mensagem sem resposta, uma oportunidade perdida, ou o fim de um relacionamento parece provar que não somos suficientes. Mas será que provam mesmo? Epicteto ensinava que não sofremos pelos acontecimentos, é sim pela interpretação que damos a eles. Quando alguém rejeita você, está rejeitando quem você é, ou apenas uma circunstância, uma expectativa ou uma escolha. Existe uma grande diferença entre isso. O ego, porém, transforma qualquer rejeição em um julgamento sobre o nosso valor. E é aí que o sofrimento começa. Imagina um arqueiro, ele treina por anos, mira com precisão e lança a flecha. Mas acertar o alvo depende apenas dele? Não. O vento pode mudar, a distância engana, os imprevistos acontecem. Isso tudo influencia na nossa vida. Os estoicos usavam essa imagem para lembrar uma verdade simples. Você controla o esforço, nunca o resultado. Você controla suas escolhas, não o que surge a partir disso. Quando entender isso, a rejeição deixa de parecer um fracasso e passa a ser apenas parte da realidade. Marco Aurélio foi criticado, traído e decepcionado, mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma. Isso revela uma verdade simples. Ninguém está imune à rejeição. Quando ela acontece, faça uma pergunta: o que eu realmente perdi? Muitas vezes não foi amor, respeito ou uma oportunidade. Foi apenas uma expectativa. E expectativas podem se quebrar sem diminuir seu valor. E Heráclides ensinava que devemos olhar além das emoções do momento. Com o tempo, percebemos que muitas portas fechadas impediram caminhos errados e muitos nãos nos protegeram de problemas invisíveis. A rejeição deixa de ser um inimigo e se torna uma lição. E dessa lição nasce outra liberdade, a de não precisar impressionar ninguém. Existe uma prisão silenciosa que prende milhões de pessoas, a necessidade de parecer bem-sucedido, admirado e importante. Quanto mais você tenta provar seu valor ao mundo, mais se afasta de si mesmo. Reflita por um instante, quantas escolhas foram realmente suas e quantas foram feitas apenas para conquistar uma aprovação. Talvez você tenha comparado o que não precisava, aceitado lugares onde já não queria estar, ou tentar convencer pessoas que jamais reconheceriam seu verdadeiro valor. Sêneca alertava que gastamos tanto tempo observando a vida dos outros que esquecemos de viver a nossa. Hoje essa armadilha ficou ainda pior. A comparação virou rotina, mas ela sempre será injusta. Você conhece os bastidores da sua vida e compara tudo com vitrine cuidadosamente construída por outra pessoa. Crisípio ensinava que a paz nasce quando pensamos, valores e ações seguem a mesma direção. A comparação destrói essa harmonia. Ela faz você abandonar o próprio caminho para viver o de outras pessoas. Depois surge outra armadilha, o passado. Muitos vivem revivendo erros e arrependimentos como se pudesse mudar o que já aconteceu.
Marco Aurélio lembrava que a única vida que realmente possuímos é o presente, nem ontem nem amanhã, apenas o momento que estamos agora. Quando você para de se comparar, de buscar aprovação e de carregar o passado, sua energia volta para onde sempre deveria estar, em suas escolhas, em seus valores e seus crescimentos. A verdadeira força não nasce dos aplausos, ela nasce quando você continua avançando, mesmo no completo silêncio. E essa liberdade ninguém pode tirar. Estamos chegando ao fim, mas a pergunta permanece: o que você fará com tudo isso? Hoje você viu que buscar aprovação entrega sua paz nas mãos dos outros. Aprender que a solitude fortalece, que a rejeição não define seu valor e que você não precisa provar nada para merecer respeito. As pessoas mais fortes da história não viveram em busca de aplausos. Elas construíram um caráter, disciplina e domínio sobre sua própria mente. Marco Aurélio escreveu que a felicidade depende da qualidade de nossos pensamentos. Se sua mente depende da opinião alheia, sua paz também dependerá. Mas quando você aprende a governar seus pensamentos, críticas, rejeições e perdas deixam de controlar sua vida. A verdadeira liberdade não aparece quando tudo está certo. Ela surge quando você permanece firme, mesmo quando nada acontece como esperávamos. Essa força já existe dentro de você, só precisa ser despertada. Se esse vídeo trouxe uma perspectiva, escreva nos comentários o que achou. Isso fortalece seu compromisso com essa mudança e ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo.